Olá, como vocês estão? Tudo bem? Desejo que sim. Voltei para a gente continuar a nossa conversa sobre as frases que a mamãe dizia e os ensinamentos que ficaram. E estava pensando um pouco sobre as frases, essas que eu escolhi para essa série de frases que a mamãe dizia. E é muito interessante porque eu observei que a maioria delas tem a ver com autoestima, né? A autoestima é um aspecto muito importante. A minha mãe era uma mulher que tinha muita coragem e uma autoestima muito boa, né? E é claro que isso não extraía dela os seus medos, mas a mamãe ela lutava contra os medos, né? Ela vivia como se não estivesse. Eu aprendi isso com ela, né? Eles existem, eles estão ali, mas não são impedimento. E fiquei vendo que essas frases também falavam da medida das trocas, né? E na maioria das vezes, e que é um aspecto muito importante dos nossos relacionamentos, porque nós somos seres de troca. Então, observo que várias frases realmente falavam um pouco desse limite, dessas fronteiras, né? Entre o que você oferta para o outro, oferta para si, o que você recebe do outro, recebe para si. É muito interessante poder rever isso neste momento, especialmente com tantas coisas e tantos excessos. A gente está sempre trabalhando na medida das coisas, é um exercício tremendo de importante para a gente. E uma frase que ela costumava dizer, e eu acho que isso carregava um pouco de decepção, talvez um pouco de aborrecimento, é assim: minha filha, quem mais faz, menos merece. E fiquei pensando um pouco nos excessos, né? Porque às vezes a gente realmente faz demais, né? Porque a gente quer fazer, a gente acredita que o outro precisa, a gente acha que vai ser bom para o outro, e a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso, né? Porque se a gente faz demais ou a gente faz mais, é preciso cuidar um pouco se nós não estamos também invadindo um pouco a fronteira do outro. Eu escuto muito isso no consultório, né? Tipo assim, poxa, meu marido precisa estar sempre sendo empurrado, né, assim, levado, porque senão não vai, né? Olha, minha esposa, né, ela não toma iniciativa, ela não faz o que poderia fazer, tem uma série de possibilidades, mas não explora, então você tem que de certa forma puxar um pouco, né? Ou então outra pessoa, nossa, fulano não tem ambição na vida, sabe? Parece que não tem autogestão, autogerenciamento, você precisa sempre estar meio que com um movimento de estar incentivando, dando corda. Esse é um ponto muito interessante, né, da gente avaliar qual é a medida do que é um incentivo, do que é o apoiar o outro e do que é carregar o outro, né? Essa é uma questão que aparece muito e com muita força nas relações. Como são as pessoas, né, que estão conosco? A gente vem falando sobre esse olhar para a gente, para o outro, para o cenário, tentar entender um pouco a linguagem daquela relação. E é muito interessante porque quando você pensa, né, que o outro pode ser muito diferente de você, não ter a mesma motivação, não ter a mesma ambição, não ter o mesmo interesse, né? Algumas pessoas têm uma visão diferente, estão num momento diferente muitas vezes, ou têm desejos realmente muito diferentes. Então, talvez tenhamos que parar aqui e olhar, né? O que o outro é e o que o outro quer. Será que é muito diferente do que eu sou e do que eu quero? Porque às vezes a gente quer o melhor para o outro. E será que o melhor que a gente quer para o outro é mesmo o melhor para o outro? Talvez até seja, mas infelizmente quem vai ter que descobrir isso é propriamente o outro, né? Nós não temos como fazer transfusão de desejo, não temos como fazer transfusão de motivação, né? Nós podemos procurar acender o desejo do outro, motivar o outro, tentar realmente apoiá-lo. Agora, a medida disso, né, é muito complicada. A medida disso é muito delicada, porque nós podemos correr o risco de enfraquecer o outro, tornando a caminhada do outro mais fácil, retirando muitos obstáculos, né? Ou nós podemos, nesta medida, né, olhar o outro como menos forte ou mais fraco do que a gente gostaria, né? Agora, até onde a gente pode ir com esta condução?
né? Até onde eu tenho que incentivar. A gente falou um pouco nestas frases, porque elas acabam tendo alguns assuntos que convergem, né? Como é perigoso quando a gente, né, acaba se ofertando demais, né? Porque às vezes aquilo fica mais banalizado, aquilo fica excedente, né? Aquilo escorre de uma maneira que perde um pouco do sentido, né? E às vezes nós podemos correr o risco de ser analgésico para o outro, né? Da gente ter que estar sempre falando, estar sempre acalmando, estar sempre ofertando, doando. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Então acho que essa frase, ela carrega alguns ensinamentos. Dentre aqueles que a gente às vezes faz demais pelo outro, a gente pode criar folgados, né, que literalmente acham que a obrigação é fazer mesmo, então não está fazendo mais do que obrigação, e o outro acha que super merece. A gente pode correr o risco, né, de travar um tipo de relacionamento que vai deixando isso um pouco constituído, mas também a gente pode correr o risco, né, de, em vez de estar medindo um pouco os esforços também na direção de si mesmo, a gente quer levantar o outro para que a gente possa também usufruir desse ganho do outro, seja simplesmente por satisfação, né, do outro estar realizando algo que a gente considera importante, seja porque a gente também se engrandece, a gente se fortalece na conquista do outro. São nuances muito delicadas que vale a pena a gente observar um pouco, né? Senão essa sensação de, né, eu mereço pouco e eu faço tanto, talvez nos ensine o quanto às vezes a gente também pode correr o risco de ofertar demais, de encharcar o outro, né? De sufocar o outro com as nossas expectativas para eles. Então, acho que vale a gente avaliar, né? Não só o tamanho, talvez, da falta de reconhecimento do outro, mas também a minha falta de moderação, de limite na hora de dar, né? Então, aquela história que às vezes a gente tira tantos obstáculos, acho que esse é um fator importante, especialmente na educação hoje. A minha mãe era uma pessoa bastante exigente. Eu brincava muitas vezes com ela, né? Falava, mamãe, olha, muita terapia para poder não tornar essas exigências tão exaustivas, tão extenuantes, porque muitas vezes a gente pode fazer isso, né? E aí aquilo tudo que você constrói parece que não é suficiente para o outro. Então a gente precisa pôr um limite, pôr uma barreira. Eu acho que tem várias percepções que a gente pode ver nesta frase de vários ângulos, né? Tanto quando eu faço realmente e o outro se folga, mas também quando eu poderia trazer um pouco de folga para mim e não me responsabilizar tanto pelas construções que o outro precisa fazer. Acho que é um ensinamento sério e forte das medidas, dos investimentos que a gente faz nos nossos relacionamentos, né? Porque aquilo que sobra pode perder valor e em outro lugar poderia ganhar mais força. Então, o discernimento aqui, eu acho que é o segredo, a alma do negócio. Um beijo para você, te vejo no próximo vídeo.